Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar continuidade, aos nossos estudos sobre, a evolução do estudo das histórias, assim, da história. Então, na última aula, nós, colocamos as eras, então, as eras que a história vai se dividindo, principalmente é o período da pré-história. E hoje, nós vamos entrar no conflito, ou no embate, sobre duas vertentes assim, muito debatidas hoje. Elas são, uma base, ideológica entre os dois grupos que a defendem. Lógico, levando em consideração que as duas são teses, são teorias, são questões, uma mais plausível e a outra entrando muito no mundo mítico, no mundo religioso, uma questão mais voltada para a crença de alguns povos. Então, sempre bom a gente frisar isso. As duas visões, elas são estudadas no campo da ciência. Aí, qual a maior questão aí? É que cada um tem o seu ponto de vista e o seu ponto de vista ele deve ser valorizado e também, deve ser respeitado, dentro dessa gama de possibilidades, que é a questão da evolução e a questão da criação. Então, ela vai ganhar duas nomenclaturas, dentro dessa realidade. Nós temos o evolucionismo e nós temos o criacionismo, dentro dessa maluquice, que é esse período dentro, da história humana, principalmente a partir do século XIX, porque até então, antes do Charles Darwin, entre outros pensadores, se acreditava-se que o homem ele surgiu no mundo, ele foi criado no mundo, e não que ele foi um processo de falhas e sucessos desde os primórdios, dos primeiros seres unicelulares até, os dias de hoje, os animais multicelulares, incluindo nós mesmos, Então, nesse sentido aqui, nós vamos, esmiuçar um pouquinho cada uma dessas teses, Lógico, não há um veredito final, Então, nem existe um veredito final sobre esse assunto, Então, tem teorias mais aceitas e teorias menos aceitas. Então, a primeira imagem já deixa bem claro isso. Então, a origem da humanidade. Então, no caso, o que fez o ser humano, criar esse espírito humano, Porque se nós formos pensar de uma forma clara e lógica, o ser humano ele é um primata, Então ele tem assim, ele é muito familiar a espécies de primatas, que habitam o nosso planeta até os dias de hoje. Mas o ser humano ele tem uma questão de produzir culturas, de produzir elementos abstratos, e isso nos distancia dos outros primatas. Não é que os outros primatas não sejam inteligentes, não tenham capacidade, de modificar o seu ambiente, mas o ser humano ele é capaz de produzir culturas, relações abstratas com a natureza. Então, imaginar possíveis condições que vai distanciá-lo do mundo natural. Bem, então, para início de conversa, então, vamos começar aqui por uma breve apresentação. Então, desde quando o ser humano começa a ter consciência de sua existência, a maior pergunta que intriga ele é sobre a sua origem. Então, assim, a sua identidade e destino. Então, da onde nós viemos? Então, quem somos nós? E para onde nós vamos em algum momento? Então, a origem do homem é um enigma sem resposta definida. Então, repleta de visões míticas sobre quem nos criou e por quê. Outras são referentes à evolução da vida no planeta. Então, partindo de seres unicelulares para as mais complexas, chegando ao máximo evolutivo em razão ao surgimento do ser humano. Então, no caso, lógico, o ser humano ele é um ser adaptável ao ambiente, como nós vamos detalhar sobre essa questão, da evolução a partir do Charles Darwin. Mas, assim, o ser humano, diferentemente dos outros animais, ele tem uma capacidade, de se autoquestionar, buscando a racionalidade dentro de questões que os outros animais consideram uma questão instintiva. Então, muitos debates, são levantados sobre esse dilema.
e entre a evolução e a criação, sendo que durante a maior parte da história humana era imposta uma visão de que os seres divinos nos criaram para um propósito maior, assim refutando a possibilidade do acidente evolutivo. Então, no caso de acidente evolutivo, é uma questão de erros e, né, de tentativas de transformações dentro dos seres vivos. Esses seres vivos eles vão sofrendo mutações, e essas mutações eles vão dando características de sucesso, de adaptações ao ambiente, ou, né, de infortúnios ou de fracassos dentro desse processo evolutivo. Então, os seres vivos eles têm essa possibilidade de tentativa e erro. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir é esse debate aí. Então, a imagem já fica mais clara ainda. Então, a questão de um ser divino, né, perfeito, e o homem, uma questão aí da imagem do Charles Darwin. Né? Então, nós temos essa obra aí do Deus, né, sobre a questão do Michelangelo na Capela Sistina, onde ele vai estar encontrando com o homem, e o outro é o Charles Darwin, que ele, né, ele acredita, né, sobre uma visão do quê? De que o ser humano ele foi evoluindo com o passar do tempo. Mas vamos com calma. Então vamos começar com o criacionismo. Então, o criacionismo é uma crença religiosa de que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. No entanto, o termo é mais comumente usado para se referir à rejeição por motivo religioso, né, de certos processos biológicos, particularmente a evolução. Então, desde o desenvolvimento da ciência evolutiva, a partir do século XVIII, vários pontos de vista criados tiveram como objetivo, né, conciliar a ciência com a narrativa da criação do Gênesis. Então, nessa época, aqueles que mantinham a opinião de que a espécie humana tinha sido criada separadamente eram geralmente chamados de defensores da criação, mas eram ocasionalmente chamados de criacionistas, em correspondência à visão privada, né, entre Charles Darwin e seus contemporâneos, e seus aliados, e aqueles que estudavam essa questão da evolução da espécie humana. Então, desde 1920, o criacionismo nos Estados Unidos foi estabelecido em nítido contraste à teoria científica, como a evolução que decorrem a partir da observação da natureza, né, dos naturalistas, do universo e da vida. Então, os criacionistas acreditam que a evolução não pode explicar adequadamente a história. A diversidade é complexa, né, e a sua complexidade da vida no planeta, os criacionistas conservadores da religião judaica cristã geralmente baseia-se a sua crença em uma literatura literal do mito da criação do Gênesis. Então, no entretanto, né, então, no caso, outras grandes religiões com mitos criacionistas diferentes, enquanto que vários indivíduos religiosos, né, variam a aceitação das descobertas científicas, por exemplo, o Papa Francisco, ao lidar, né, com o líder mundial do catolicismo romano hoje, afirmou que o evolucionismo e a teoria do Big Bang são linhas de pensamentos corretas e que não entram em conflito com o criacionismo, né, com o catolicismo. Então, além disso, os chamados criacionistas evolucionários, né, então eles possuem diferentes conceitos da criação e aceitam que a ideia, né, a idade da Terra e a evolução biológica conforme os descritos, né, da comunidade científica, e pensando numa inteligência divina, num projeto divino, a partir da evolução, a partir da vontade de um ser divino. Né? Então, o mito da criação segundo a Grécia, né? Então, cada sociedade tem um mito da criação. Então, no caso, eu escolhi a mitologia grega, né, para sair um pouquinho daquela divergência entre cristãos, entre outras questões. Então, no caso do cristianismo, todo mundo já está careca de saber sobre como é que é essa visão de criação do mundo a partir da visão hebraica cristã. Então, segundo os gregos antigos, né, então, conforme o texto, né, da antiga, né, teogonia, né, de Hesíodo, que é um dos filósofos mais importantes da Grécia, então, o princípio de todas as coisas está associada ao caos primordial, num tempo em que a ordem não tinha sido ainda imposta aos elementos do mundo. Então,
Então, do caos nasce Gaia, a terra, e depois Eros, o amor. Então, posteriormente, caos, né, engendrou em Érobo, né, então, as trevas infernais, e a noite, Nix, né, a da união, Erabo, né, então Nix e Erabo, né, o dia, né, no caso, Emera, né, que é o deus do dia, e Éter, né, no caso, né, um outro deus, um outro titã. Então, Gaia, né, então engendrou aos céus Urano, as montanhas Áreas, né, Óreas, e o mar Polto. Então, a partir desses deuses primordiais, nasceram também os titãs, no caso, os gigantes e as ninfas dos bosques, então, sendo os principais deuses e filhos dos descendentes dos titãs. Então, Prometeus, né, filho do titã, né, Japeto, né, então criou artesanalmente a raça humana, homens e mulheres, moldando com argila e água. Então, a deusa Atena, a deusa da sabedoria, ao ver a criatura, né, e insuflou em seu interior a alma e a vida. Então, segundo a mitologia grega, né, então o homem ele também foi criado de argila, de barro, junto com o homem. Então, nós temos uma certa, né, uma certa comunhão entre as teorias. Né? Então, a teoria de que o homem teria sido, né, produzido a partir de uma forma indefinida, no caso, argila. É, né? Muito parecido do que é a sociedade cristã, né? Levando em consideração a sociedade hebraica cristã. Né? Então, levando em consideração também esse ponto de vista, né, de deuses superiores dentro desse modelo. Então, aqui, né, nós temos, né, um retrato de como isso seria feito lá no período da mitologia grega, né? Então, o período onde o homem estava acima de qualquer questão. Bem, então, o evolucionismo, que também pode ser chamado de darwinismo, é um conjunto de movimentos e conceitos relacionado à ideia de transmutação das espécies. Então, a seleção natural ou da evolução, incluindo a ideia sem conexão com o trabalho de Charles Darwin. Então, a característica que mais distingue, né, no caso, o darwinismo, de todas as outras teorias, é que a evolução é vista como uma função, né, da mudança da população e não da mudança do indivíduo. Então, na questão de que o indivíduo ele vai mudar, ele vai se adaptar ao ambiente e essa adaptação ela vai sendo transmitida para os outros, então mudando a população de uma forma mais geral. Como que está acontecendo hoje, que nós vamos explicar um pouquinho mais para frente. Então, o termo foi cunhado por Thomas Henry Hulux, né? Então, em abril de 1860, e foi usado para descrever o conceito evolutivo, incluindo conceitos anteriores, né? No caso do mutancianismo, né? E do spencianismo. No final do século XIX, passou a significar o conceito de que a seleção natural era o único mecanismo de evolução. Em contraste, né, com o larquismo, né, e o criacionismo. Então, por volta de 1900, o darwinismo foi, né, eclipsado, né, pelo mendelismo. Até a síntese evolutiva moderna unifica as ideias de Darwin e de, né, Gregor Mendel. Então, à medida que a teoria da evolução moderna se desenvolve em termos de si associado, às vezes, né, com ideias, né, específicas. Então, no caso, o Darwin, ele fala de adaptação ao ambiente, né? Então, o mais adaptável, ele consegue sucesso, enquanto o Mendel, ele vai falar que nós temos que transmitir as características mais eficientes para as futuras gerações. Então, as futuras gerações vão herdar essas características mais eficientes e isso vai dar o progresso dentro da raça humana, ou das outras espécies também. Então, embora o termo tenha sido, né, permanecido em uso entre os autores científicos, tem sido cada vez mais discutido que é um termo inapropriado para a moderna teoria da evolução. Por exemplo, Darwin não estava familiarizado com o trabalho de Gregor Mendel, e como resultado, né, teve apenas uma compreensão vaga da impressiva da hereditariedade de um animal ou de um ser, né, ou de micro-organismos.
Então, ele naturalmente não tinha noção do desenvolvimento mais recente do próprio Mendel, não sabia nada de que deriva da genética, por exemplo. Então, a questão da transmissão de características básicas de um indivíduo a outro. Então, o darwinismo é usado dentro da comunidade científica para distinguir, né, das modernas teorias evolutistas, algumas vezes chamado de neodarwinismo, daquele inicialmente proposto por Darwin. Então, o darwinismo também é usado pelos historiadores para, né, diferenciar a sua teoria a partir de outras teorias evolutistas e correntes do mesmo período. Então, por exemplo, o darwinismo pode ser usado para se referir ao mecanismo proposto por Darwin na seleção natural, e em comparação com mecanismos mais recentes, como deriva a genética e o fluxo genético. Então também pode ser, né, também pode se referir a, né, especialmente o papel de Charles Darwin, ao contrário de outros na história, né, do pensamento evolutivo, principalmente, né, então particularmente resultados contrastantes de Darwin com as teorias anteriores, como, né, o lamarckismo, e os posteriores, como a síntese da genética moderna. Né? Então, a questão é que o Darwin ele vai acreditar que existe a adaptação, e essa adaptação vai levar a mudanças, né, nas características, né, do físico de um animal ou de um ser vivo. Já a questão ali, né, da teoria genética é a questão da transmissão desses genes. Então, ela parte a partir das necessidades, né, do ser em se adaptar ou de modificar o seu corpo, e isso vai ser transmitível, aquilo que seja mais, que vai levar ao sucesso da espécie, vai ser transmitido às futuras gerações. Aquilo que leva ao fracasso, ele é descartado. Então, nós temos essas duas vertentes hoje na questão da evolução. Né? Então, aqui nós temos, né, algum exemplo que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, que é o caso dos primeiros hominídeos e como essas características mais marcantes elas vão sendo transmitidas para as futuras gerações. Isso levando do Australopithecus africanos até o Homo sapiens, que nós vamos, né, falar um pouquinho sobre eles. Bem, então, os ancestrais humanos. Então, a evolução humana é a origem da evolução do Homo sapiens como espécie distinta dos outros hominídeos, como os grandes macacos, os mamíferos, né, placentários. O estudo da evolução humana engloba muitas disciplinas científicas, incluindo a antropologia física, a primatologia, a arqueologia, a linguística e a genética. Então, o termo humano, no contexto da evolução humana, refere-se ao gênero Homo, mas os estudos da evolução humana usualmente incluem outros hominídeos, como Australopithecus florensis, entre outros. Então, o gênero Homo se afastou, né, do Australopithecus entre, né, 2,3 milhões de anos a 2,4 milhões de anos na África. Então, os cientistas estimam que os seres humanos ramificaram-se e deu seus ancestral comum, como chimpanzés e o único outro hominídeo vivo, entre 5 a 7 milhões de anos. Então, diversas espécies do Homo evoluíram e agora estão extintas. Então, essas incluem o Homo erectus, né, que habitou a África e a Ásia, e o Homo de Neandertal, que habitou a Europa. Então, o Homem sapiens arcaico evoluiu entre 400 mil anos a 250 mil anos. Bem, então, a opinião dominante entre os cientistas sobre a origem dos humanos, né, então, anatomicamente modernos, é a hipótese da origem única, que se argumenta que o Homo sapiens surgiu na África e migrou para fora do continente em torno de 50 a 100 mil anos atrás. Então, substituindo a população de Homo erectus na Ásia e do Homo de Neandertal na Europa. Já os cientistas que apoiam a hipótese da multirregionalidade, né, então argumentam que o Homo sapiens ele evoluiu em regiões geograficamente separadas. Né? Então, nós temos, né, a questão da evolução a partir de várias teorias, né, a partir de
Homo sapiens nativo da África e um Homo sapiens que foi surgindo em vários continentes. Isso dando início, né, a essa questão, né, de multirregionalidade. Então, nós vamos, né, falar um pouquinho aqui, né, do Australopithecus. Então, o Australopithecus, ele vem do latim astrolis, que vem do sul, e, né, do grego pithecus, que quer dizer macaco. Então, macaco do sul. Então, constituem o gênero de diversos hominídeos extintos, né, então, bastante próximos ao do gênero Homo. Então, dentre eles, o Australopithecus afarense e o Australopithecus africanus. São os mais famosos e né, são os africanos. O primeiro descrito, né, por Raymond Dart, né, com base no crânio infantil, né, de Tang, né, no caso datado de mais ou menos em torno de 2 milhões e 500 anos a 2 milhões e 900 milhões de anos. Então foi considerado durante muito então um ancestral direto do gênero Homo, em especial o Homo erectus. Então, a descoberta recente de outros fósseis de hominídeo mais antigo do africano, né, do Australopithecus africanos, que, contudo, parecem pertencer ao gênero Homo. Então, colocaram em dúvida aquela teoria, né, ou o gênero Homo, né, se separou do Australopithecus anteriormente do que se pensava. Então, o ancestral comum mais antigo que se conhece pode ser o Australopithecus afarense, ou ainda mais antigo. Então, ambos desenvolveram-se independentemente a partir de um ancestral comum, ainda não conhecido. Né? Então, no caso, né, o Australopithecus ele é um dos hominídeos mais antigos que nós temos conhecimento, levando em consideração isso também. Então, o Australopithecus ele se desenvolveu a partir de um primata que ele deixou as árvores e começou a viver né, sobre a terra. E com isso usar utensílios para modificar a natureza, como pedaço de pau, pedras, entre outras questões que a gente já discutiu nas eras. Então, no caso, né, então, qual a maior questão? É que isso simboliza, não é que ele foi o primeiro hominídeo, ou o primeiro que tem do gênero Homo, mas né, nós temos esse fóssil mais antigo sobre o gênero Homo. Então é importante sempre a gente levar em consideração. Então, o registro fóssil parece indicar que o gênero Australopithecus é o ancestral comum do grupo de hominídeos distintos, né, do reconhecidos como gênero, né, Paratompus ou Homo. Então, ambos gêneros eram formados por seres mais avançados e seus comportamentos e hábitos, os Australopithecus, sendo que esses eram praticamente tão inteligentes quanto os chimpanzés, quanto apenas, né, representantes do gênero Homo, viriam a se desenvolver a linguagem e aprender a controlar o fogo. Então, no caso, né, nós temos que entender, assim, são todas suposições. Analisando o tamanho do crânio, analisando as ferramentas encontradas ao redor daqueles fósseis. Então, nós podemos distinguir que esse homem ele ainda não era tão avançado assim. Então, ele ainda contava com alguns elementos da natureza. Então, ele ainda não era capaz de dominar o fogo. Então, isso vai fazer com que, né, o ser humano vai se debruçar sobre outras espécies. Né? Então, aqui nós temos mais ou menos como seria esse Australopithecus, uma reconstrução de um fóssil, né, encontrado por eles. Bem, então, o Homo habilis. Então, ele viveu há cerca de 2 milhões e 400 anos a 1.800 milhões de anos atrás. Então, o Homo habilis, a primeira espécie do gênero Homo, evoluiu no sul e no leste da África, no final do Plicênio e o início do Pleistoceno. Então, há mais ou menos 2,5 a 2 milhões de anos, quando, né, então, divergiu do Australopithecus. Né? Então, o Homo habilis tinha molares menores e o cérebro maior do que o Australopithecus. Então, e faziam ferramentas de pedra, talvez de ossos de animais. Então, no caso, o Homo habilis ele é o primeiro Homo, né, por conta da produção de conhecimento, levando em consideração que o Australopithecus, por conta dessa falta, né, de o tamanho do cérebro não ser tão avantajado e os molares serem maior, vai fazer com que ele ainda seja caracterizado como um homem primitivo. Né? Então, um hominídeo primitivo, não com a característica do Homo, mas que poderia ser o elo perdido. Então, essa questão aqui, então, o Homo habilis, ele teria mais ou menos essa aparência. Né? No caso, um homem ainda todo peludo,
com os molares menores, né? E o crânio cada vez maior, equipando ele com o cérebro cada vez mais avantajado. Tem o Homo erectus. Então, ele viveu há cerca de 1,8 milhões de anos, então, incluindo o ergaste, e a 1,250 milhões de anos, incluindo o ergates. Então, há mais ou menos 0,7 milhões de anos de diferença. Então, o Pleistoceno inferior, entre 1.500 a 1 milhão e 500 anos, a 1 milhão de anos na África, na Ásia e na Europa. Então, provavelmente, o Homo habilis, ele possuía o cérebro maior e fabricou ferramentas de pedra mais elaboradas. Essas e outras diferenças são suficientes para os antropólogos, né, possam classificá-lo como uma nova espécie de Homo erectus. Né? Então, o Homo erectus, né, ele tem essa particularidade. Então, o exemplo mais famoso de Homo erectus é o homem de Pequim. Então, outros foram encontrados na Ásia, notadamente, né, então, na Indonésia, na África e na Europa. Então, muitos paleontólogos estão atualmente utilizando o termo Homo ergaste, né, para as formas não asiáticas desse grupo, reservando a denominação Homo erectus apenas para os fósseis encontrados na região da Ásia, e que possuem certas exigências estéticas, né, então, esqueléticas e dentárias que diferem, né, e levemente, né, dos ergastes. No caso, ainda era um misto, né, entre o Homo habilis e o Homo erectus, né, porque a característica do homem dá sobre as duas pernas e não mais se apoiarem nas duas, né, nos dois membros inferiores, então, dos dois membros superiores. Então, no caso, né, uma representatividade muito próxima do Homo erectus seria essa. Então, o homem vai começar a perder os seus pelos e ele vai começar a andar, né, a andar sobre as pernas e não mais apoiado nos membros superiores. E com isso facilitaria principalmente o uso de ferramentas, como lanças, entre outros. E o Homo de Neandertal. O Neandertal, ele viveu em torno de 25 a 30 mil anos, também conhecido como Homo sapiens neanderthalis. Então, há um debate, né, recente entre o Homo de Neandertal, foi uma espécie separada ao Homo neanderthalensis, né, ou, né, uma subespécie do Homo sapiens. Enquanto o debate continua, a maior evidência, né, adquirida, né, através das análises de DNA, né, do mitocondrial, né, e de cromossomos do DNA. Então, atualmente indica que não houve nenhum fluxo genético entre o homem de Neandertal e o Homo sapiens. Consequentemente, eram duas espécies diferentes. Então, em 1997, o Dr. Mark Storneking, né, então, um professor associado à antropologia da Universidade de Penn Stanter, então, ele disse, então, esses resultados estão baseados no DNA, né, mitocondrial extraído dos ossos do Neandertal, indicam que os Neandertais não contribuíram com o DNA, né, dos seres humanos modernos. Então, os Neandertais não são nossos ancestrais. Investigações subsequentes, né, a uma seguida de fontes de DNA do Neandertal confirmaram esse achado. Né? Nesse sentido, o homem de Neandertal ele foi uma subespécie do Homo sapiens. Então, os estudos, né, pareciam indicar que pouco ou nada do patrimônio genético dos Neandertais, né, então, subsistia no DNA do homem atual. Mas, em 7 de maio de 2010, o estudo do projeto do genoma do Neandertal foi publicado na revista Science. Tal estudo afirma, né, que realmente ocorreu o cruzamento entre as duas espécies. Então, um estudo de 2016, utilizando os registros médicos eletrônicos e os dados do ADN associados a de mais de 28 mil indivíduos, mostram que o DNA neandertal produziu efeitos pequenos, mas significativos, né, sobre os riscos do desenvolvimento de depressão, lesões da pele e coagulação sanguínea excessiva. Então, no caso, né,
se diz hoje em dia que as duas espécies elas coexistiram e elas, de uma certa forma ou de outra, elas se relacionaram entre si. Então, houve a mestiçagem entre esses dois grupos, levando em consideração alguns aspectos do DNA humano atual. Então, observando mais ou menos como seria o Neandertal, então, o Neandertal, diferentemente do homem moderno, ele era mais atarracado, ele tinha o nariz mais largo, então ele vivia em áreas frias. Então, isso vai fazer com que ele tenha, né, ele fosse mais forte do que o Homo sapiens, né, mais forte fisicamente, né, e tinha as mesmas capacidades de transformar a realidade. Por isso que se diz que ele não foi extinto, mas sim as duas espécies, elas se uniram e foram, né, de uma certa forma ou de outra, a questão da transmissão dos genes, né, então eles vão se apropriando de genes que seriam, né, favoráveis à sobrevivência da espécie, e os outros foram descartados nesse momento também. Então, o Homo sapiens, ele surgiu há cerca de 300 mil anos, então o período interglacial, né, do Pleistoceno médio, entre a glaciação Ris e a glaciação Wisconsin, né, então há cerca de 250 mil anos. A tendência da expansão craniana e a tecnologia na elaboração de ferramentas de pedra desenvolveu-se fornecendo evidências da transição entre o Homo erectus ao Homo sapiens. Então, as evidências sugerem que houve uma migração do Homo erectus para fora da África, então uma subsequente espécie, o Homo sapiens na África, tomou conta do território. Então, há poucas evidências de que essa especiação, né, ocorreu em algum lugar. Então, uma, né, subsequente migração dentro e fora da África eventualmente substituiu os anteriores Homo erectus. Entretanto, as evidências atuais não impossibilitam a especiação, né, multirregional. Essa é uma área calorosamente debatida entre os paleontólogos. Né? Então, é a questão, se o homem Homo sapiens ele se desenvolveu exclusivamente na África, ou ele foi produto, né, das evoluções de muitos outros lugares onde o Homo erectus chegou. Bem, então, um estudo genético de grande número da população humana atual, feito em 2003 por Sarah, né, Tixford, então, pela Universidade da Pensilvânia, sugere que o berço da humanidade ficaria na região de, né, Khoisan, antes chamada, né, Atentotes, né, mais exatamente na área, né, de Kalachari, né, mais próximo do litoral da fronteira de Angola com a Namíbia. E foi encontrado a maior diversidade genética baseada, né, num gene traçador, né, que, comparado com outras populações, indica a possível migração da população ancestrais para o norte e fora da África, há cerca de 250 gerações. Então, em uma área de análise genética sem, né, precedentes, né, publicada no jornal Nature, né, em setembro de 2016, né, três times de pesquisadores concluíram que todos não africanos descendem de uma única população que emergiu na África entre 50 a 80 mil anos atrás. Então, nós somos, né, uma espécie, né, que surgiu na África e foi espalhando pelo planeta. Bem, então, aqui nós temos uma comparação entre, né, no caso do Homo erectus, para o Homo, né, o Homo sapiens. Né? Então, as diferenças são bem significativas, né? Principalmente a questão da testa, entre outros. Né? Então, isso vai fazer com que o Homo sapiens ele seja mais evoluído e com a capacidade de produzir cada vez mais, né, ferramentas. Então, o deslocamento, né, da pré-história. Então, nós temos que entender que o ser humano ele era migratório, então ele era nômade. Então, as migrações humanas tiveram, né, lugar em todos os tempos, né, e nunca, né, na questão da variante de circunstâncias. Então, tem sido tribais, né, então, tribais, nacionais, internacionais, de classes, né, ou indivíduo. Então, as suas causas têm sido politicamente, economicamente, religiosamente, étnicas ou por mero amor à aventura. Então, as suas causas e resultados são fundamentais para o estudo da etnologia, da história política e social, e para a economia política. Então, no caso do ser humano, por natureza, ele é um ser que migra.
ele não se estabelece apenas em um lugar, ele está em constante circulação. Então, nas origens naturais, pode referir-se à migração do Homo erectus, depois, né, as seguidas do Homo sapiens, saindo da África através da Euroásia. Então, sem dúvida, usando algumas das rotas, né, disponíveis pela terra ou pelo norte do Himalaia, né, que se tornaram, né, posteriormente a rota da seda, através, da Beríngia, né, então ponte terrestre que é, o Estreito de Bering, chegando até a América. Então, sobre a forma da conquista e a pressão da migração humana, afetou grandes épocas da história. Então, no caso, a queda do Império Romano no Ocidente, sobre a forma da migração colonial, transformou todo o mundo, né? Então, da pré-história até a história do povoamento da Austrália e da América. Então, a migração forçada tem sido um meio do controle social, dentro dos regimes autoritários, mesmo sobre livres iniciativas. Então, é o mais poderoso fator, né, do meio social de um país, né? Então, o crescimento da população urbana. Então, incluindo nesse caso a migração, né, eles são pendulares, referidas abaixo, né, também como grandes imigrações, ou, né, que os migrantes se fixam no país diferente, trazendo culturas e adotando acolhimento. Então, nós podemos também levar isso para a pré-história, sobre a questão da busca de melhores condições de vida entre os seres humanos. Então, recentemente, estudos da migração variam, né, sobre como, para complicar essa visão, né, dualista. Então, como exemplo, refere-se a boa parte dos migrantes que não, nos dias de hoje, mudaram de país, continuam a manter as suas práticas sobre as relações sociais, entre outros elementos culturais. Né? Isso vai ter também consequências lá na pré-história, né, sobre a questão da continuidade da cultura e de absorção de novos elementos culturais, né, que vão ser a base, né, para a transformação do ser humano. Então, a evolução da migração migratória do Homo sapiens, que ocorreu na África Oriental em torno de 190 mil a 160 mil anos atrás, onde tudo leva a crer que se desenvolveu a primeira anatomia humana moderna, é também provável que o Homo sapiens, depois de que se espalhou para o leste do Mediterrâneo e em torno de 100 mil a 60 mil anos atrás, ele pode ter chegado à China e 80 mil anos atrás daí para a Austrália e posteriormente chegando na América. Então, atualmente, os seres humanos estão distribuídos por todo o planeta, principalmente pelos continentes e ilhas do planeta. Então, no caso, o ser humano ele tem esse caráter, né, de expandir as suas relações com o ambiente. Então, em comparação com a altura mais recente, né, então pouco se sabe sobre os habitantes, protoidotes, europeus, então a Europa antiga. Então, a língua, basca teve origem nessa época. Então, assim, a língua georgiana. Então, os povos que trouxeram a língua indo-europeia parecem ter sido originários das estepes do norte do Mar Cáspio. Então, penetrando na Europa pela bacia do Mar Egeu e pelos planaltos iranianos em várias e diferentes, né, investidas. Então, no caso, os seres humanos vão se espalhando, buscando melhores condições de vida e chegando a todas as regiões. Então, aqui tem mais ou menos um mapa, né, que mostra mais ou menos como seria, né, esse período de migração do ser humano. Então, esse mapa aí, ele é muito diferente do que o mapa que nós estamos acostumados a estudar em geografia. Então, no caso, o centro do mundo não seria a Europa. Então, no caso aí, já deixa bem claro que aquela convenção geográfica que nós usamos é apenas um modo de representação. Então, isso não significa que existe, né, o centro do mundo. Mas vamos dizer o seguinte. Então, se nós formos seguir as setas, então, os primeiros hominídeos que tenham surgido no sul da África, eles migraram para o norte. Então, com o fim da era glacial, ele vai se espalhando pela Europa, né, e pela Ásia. Então, existiu duas correntes, né? Uma vai mais, quando ele chegou na Ásia, uma vai ao norte, né, onde hoje é a Sibéria, e outra vem mais ao sul, ocupando principalmente as ilhas ali das Filipinas, da Indonésia, chegando à Oceania e depois vindo para a América. Sendo, né, que existe duas correntes de pensamento que dizem que o homem ele pode ter chegado à América pelo Estreito de Bering, né, então vindo do norte, né, então chegando pelo Alasca, saindo da Sibéria, chegando ao Alasca,
e vindo ocupando toda a América, mas existem alguns relatos, né, fósseis, né, documentos fósseis, que explicam que o homem ele teria surgido antes na América do Sul, né, no caso do crânio da Luzia. Né? Então, nesse caso, o homem mais antigo, né, então existem várias vertentes de duas correntes migratórias, uma vindo pelo norte do Alasca e a outra vindo pelas navegações pelas ilhas do Oceano Pacífico, né? Então, dando essa formação do homem de uma forma bem particular. Né? Então, nesse sentido, então, o homem, né? Então, o ser humano, após a sua saída da África, ele vai ganhando outras, né, conotações no nosso planeta, né? E isso vai fazer com que o ser humano ele seja, né, a espécie mais que tenha mais sucesso, né, no processo evolutivo em comparação com todos os outros animais. Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos aqui por estar aqui me ouvindo ainda, né? Agradeço a todos pela audiência aqui no canal. Então, e sempre deixando bem claro, gostou do vídeo, deixa o like, né? Tem alguma dúvida, deixa o comentário aqui, né? Então, deixa suas dúvidas no comentário. Né? Então, também gostou, quer compartilhar essas informações com alguém mais, é só, né, compartilhar o link, entre outras questões. Então, tem um tema que você também quer estudar a mais profundo, então é só deixar aqui no comentário alguma sugestão, ou no Facebook, entre outras questões. Isso, né, eu vou deixando aos poucos, né, gravando essas aulas. Bem, então, agradeço a todos, né, pela paciência e por estar aqui compartilhando, né, esse tema. Então, agradeço a todos, espero vocês todos no próximo vídeo, e muito obrigado.